Ilustres membros da mesa, minhas senhoras e meus senhores, agradeço muito sensibilizado à organização deste colóquio o convite que me foi dirigido para participar num debate sobre o 25 de Abril. A minha aceitação do convite não tem um significado meramente académico, mas também e sobretudo um significado cívico e político. Apoiei o 25 de Abril de 1974 desde as primeiras semanas, pertenci ao Conselho de Estado de maio desse ano até março de 1975 e fundei um partido político que nas eleições legislativas de 76 era já o terceiro mais votado do país e que até hoje participou em 10 governos constitucionais. Fui e sou, pois, um homem do 25 de Abril. Saúdo de novo os militares que o fizeram, derrubando a ditadura e abrindo caminho para a descolonização e para a democracia. E manifesto a minha admiração ao poeta que 7 anos antes da Revolução soube escrever estes versos proféticos. Que o poema seja microfone e fale, uma noite destas, de repente, às 3 e tal, para que a lua estoure e o som instale e a gente acorde finalmente em Portugal. Que o poema diga o que é preciso, que chegue disfarçado ao pé de ti e aponte a terra que tu pesas, que tu pisas e eu piso, e que o poema diga: o longe é aqui. Manuel Alegre, 1967. Portugal, antes de 25 de Abril de 1974, era um país fechado. Fechado por fora e fechado por dentro. Era um país fechado por fora, porque tinha contra a sua política colonial a quase totalidade dos países membros da ONU, embora não achasse isso relevante, porque recebia constantes conselhos dos países amigos e aliados no sentido de aceitar o princípio da autodeterminação, mas recusava-o. Porque travava há 13 anos uma guerra mortífera em 3 frentes distintas em África, mas não conseguia vencê-la. E porque no final todos lhe recusaram vender os mísseis de que precisava para se defender do então chamado inimigo. Além disso, Portugal era igualmente um país fechado por dentro, porque o regime político tinha prometido evoluir, mas estagnou. O problema nacional mais grave, o problema do ultramar, não podia ser discutido, sob pena de falta de patriotismo. O eleitorado afastava-se da classe política. O projeto europeu era mal visto e rejeitado sem discussão. A juventude e as classes médias queriam outra coisa. As mulheres não aceitavam o estatuto de inferioridade em relação ao homem que lhes era imposto por lei. Os políticos da oposição, em vez de estarem no Parlamento, estavam na prisão. As universidades e as autarquias locais queriam eleger os seus órgãos dirigentes, mas estes eram nomeados pelo governo. A imprensa e os jornalistas desejavam ardentemente ser livres e os leitores ansiavam por isso, mas o lápis azul não deixava. As associações e movimentos políticos queriam nascer, mas havia partido único. O homem comum queria ler os livros e ver os filmes que se editavam lá fora, mas só podia contactar com o que se deixava mostrar cá dentro. O poder económico tinha acesso livre ao poder político, mas o sindicalismo era controlado ou perseguido e a greve proibida. O desenvolvimento era lento, sendo a sua aceleração mal encarada, e a industrialização era tida como perigosa para a moral e os bons costumes.
Os párocos de aldeia eram apoiados pelas autoridades locais, mas os papas João XXIII e Paulo VI eram criticados ou silenciados pelos governantes portugueses que não compreendiam, esquecidos dos evangelhos, como é que a Igreja de Roma se declarava a favor dos direitos do homem, dos direitos dos povos e da justiça para com os pobres. Enfim, a Revolução chegou. Não preciso de vos descrever o que foi a alegria da libertação que o povo português sentiu e manifestou entre 25 de Abril e 1 de Maio. Recordo outros versos do poeta. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo, canta. Não te deixes murchar, não deixes que te domem. É possível viver sem fingir que se vive. É possível ser homem, é possível ser livre, livre, livre. À euforia inicial seguiu-se a explosão das reivindicações, a legalização dos movimentos sociais, a libertação dos presos políticos e a chegada a Portugal dos líderes exilados. E começou a luta política, que teve os seus primeiros resultados claríssimos nas eleições para a Assembleia Constituinte de 25 de abril de 1975. A grande transformação começou. No plano político, liberdade, direitos do homem e da mulher, partidos, sindicalismo livre, abolição da censura, extinção da polícia política, eleições livres e pluralistas. No plano militar e diplomático, cessar-fogo, proclamação do direito à autodeterminação com todas as suas consequências, reconhecimento de 6 novos países independentes com língua oficial portuguesa, estabelecimento de relações diplomáticas com todos os países do mundo, independentemente do seu regime político interno, e valorização da ONU, até aí tão denegrida. No plano económico e social, prioridade ao desenvolvimento acelerado e à promoção da justiça social, com destaque, anos depois, para o Serviço Nacional de Saúde e para o Sistema Público de Segurança Social, ambos universais e o primeiro tendencialmente gratuito. No plano cultural, concretização da prometida democratização do ensino, fomento da investigação científica, criação do Ministério da Cultura e do Ministério da Ciência, liberdade plena de expressão e fruição cultural, intercâmbio com terceiros países, momentos que o anterior regime mais detestava. A Rússia, a Europa de Leste, países nórdicos, países árabes, etc. Enfim, a Igreja Católica respeitou o novo regime e logo em 1975, em sinal de compreensão e com espírito aberto, aceitou alterar a Concordata de 1940 para permitir o divórcio dos casados catolicamente. Tudo mudou. Tudo menos talvez Portugal, na sua essência. Portugal reencontrou-se com a sua história, que era democrática, que era europeia e que era pelo menos liberal desde 1820. Em cerca de século e meio, 100 anos haviam sido liberais e vividos em sociedade aberta. Menos de 50 anos foram autoritários e fechados. Portugal sempre foi mais Atenas do que Esparta. E no fim de uma longa ditadura de caráter excepcional, rejeitou claramente qualquer outra e caminhou decididamente para o modelo político, económico e social europeu, ao qual se adaptou com perfeita naturalidade e sem problemas de maior até à crise iniciada em 2008. Sublinharei aqui 3 notas breves. A integração social dos reformados foi um êxito total na primeira década do novo regime. O contencioso da descolonização foi encerrado em 1980 e a CPLP criada em 96. Nos primeiros 15 anos de pertença à União Europeia, então CEE, 1986-2000,
O rendimento médio per capita do cidadão português passou de 50% da média europeia para 75% dessa média. Ou seja, Portugal percorreu em 15 anos metade do caminho que o separava da Europa desenvolvida. Infelizmente, a partir de 2001, em vez de continuar essa trajetória ascendente, voltou a descer. No ano de 1999, passados 25 anos sobre o 25 de Abril e 15 anos sobre a nossa adesão à CEE, tudo parecia correr pelo melhor. Havia muitos e sérios problemas, sem dúvida, mas o país subia com determinação uma trajetória de esperança. Tinham passado 25 anos sobre a Revolução. E se descontarmos os desvios tentados à esquerda e à direita entre setembro de 74 e novembro de 75, a verdade é que tivemos um quarto de século em que o consenso político foi bastante alargado. Houve alternância democrática, mas nunca durante esse período nenhum governo constitucional andou para trás ou preconizou quaisquer políticas de retrocesso político, económico ou social. O facto merece alguma reflexão. Porque em França não tinham passado 15 anos sobre 1789, quando se deu o regresso dos Bourbons, que nada tinham esquecido e nada tinham aprendido. No Portugal do século XIX, 8 anos apenas depois da Revolução Liberal, voltou a monarquia absoluta, autoritária e persecutória. E na Rússia, à Revolução de 1917, seguiu-se de 1918 a 1920 uma terrível guerra civil. Por que não aconteceu nada do género no Portugal de Abril? A meu ver, sobretudo por 3 razões. Primeiro, porque o 25 de Abril exprimiu uma força social enorme e tão intensa que perdurou durante décadas. Segundo, porque o Partido Socialista se sobrepôs em votos à esquerda revolucionária numa relação de pelo menos 3-1. E terceiro, porque os dirigentes do PSD e do CDS de então rejeitaram sistematicamente os aliciamentos recebidos para um qualquer regresso ao passado ou mesmo para um presidencialismo de tipo golista. O novo regime funcionou, pois, em pleno, e o centro e a direita no poder, nomeadamente de 1980 a 1983, nunca puseram em causa a democracia política, nem o Estado Social, nem o projeto europeu. Foi, creio eu, uma época de ouro na história de Portugal. Veio depois o euro, seguido da grande crise económico-financeira iniciada nos Estados Unidos em 2007-2008. Deixarei aqui em claro a polémica que todos conhecemos sobre causas e sobre culpas, e em que, aliás, já tomei posição. O certo é que, em meados de 2011, Portugal teve de submeter-se a um programa de assistência financeira externa a fim de poder sobreviver sem rupturas graves. Que seria de esperar, então, em 2011, da parte dos que viveram, aprovaram e diziam pretender manter o legado do 25 de Abril. A meu ver, pelo menos 3 coisas. Primeiro, que não fosse violada a Constituição. Segundo, que não fosse posto em causa o modelo social europeu. E terceiro, que o memorando assinado com a Troika fosse interpretado e aplicado pela forma menos prejudicial à economia nacional e aos portugueses mais desfavorecidos. Era isto que seria de esperar, nomeadamente do novo governo de coligação que então se formou, entre um partido chamado social-democrata e outro partido que sempre se proclamara democrata cristão. Infelizmente, porém, não foi isso que aconteceu.
com 30 anos de atraso sobre a era Reagan-Thatcher e sob a inspiração ainda mais antiga dos neoliberais Friedrich Hayek e Milton Friedman, o centro e a direita portugueses decidiram, sem aviso prévio, sem congressos e contra o espírito dos seus fundadores, substituir o modelo social europeu pelo modelo neoliberal americano. Assim, esquecendo os programas partidários e ao arrepio das promessas eleitorais, as grandes opções tomadas pelo governo de 1911 até hoje, sob pressão indevida da chanceler alemã Angela Merkel e do então presidente francês Sarkozy, foram as seguintes. Primeiro, tentar alterar a Constituição por via de sucessivas leis ordinárias, bem como por meio de constantes pressões e ataques ao Tribunal Constitucional. Segundo, reduzir continuadamente ao mínimo o Estado Social, alvejando com prioridade e desprezo os funcionários públicos e os aposentados, diminuindo substancialmente o montante de salários e pensões e restringindo, no momento mais inoportuno, o âmbito de aplicação do subsídio de desemprego e do rendimento mínimo garantido. Terceiro, interpretar e aplicar o memorando de 2011 pelo modo mais prejudicial à dignidade do Estado, do serviço público e dos seus servidores e pela forma mais dura possível para as classes médias e para as famílias em risco sério de pobreza, de fome ou sem abrigo. E não se diga, contra a análise que acabo de fazer, que não havia alternativa. Havia pelo menos três. Primeira, cumprir à letra o memorando sem ir além da troika. Segunda, começar pela redução das gorduras do Estado em vez do enorme aumento de impostos. E terceiro, respeitar os direitos adquiridos dos aposentados e pensionistas, indo buscar o necessário aumento de receita a uma maior tributação do capital em lugar da maior tributação do trabalho e mediante a mais forte tributação dos consumos de luxo em vez da do consumo corrente das classes populares. Com as políticas erradas que foram seguidas, vivemos hoje em dia, custa-me dizê-lo, mas é a minha opinião, num período de forte retrocesso histórico, liderado pelo governo mais à direita que Portugal teve nos últimos 40 anos, o qual vai procurando, dissimulada, mas persistentemente, tentar realizar, sem o reconhecer perante os portugueses, uma mudança constitucional sob forma inconstitucional, que já apresenta traços característicos de regresso a um passado que julgávamos irrepetível. É verdade que nos acenam agora, nestes últimos meses, com algumas melhorias pontuais a nível nacional e europeu, mas elas têm um sabor amargo para todos quantos foram atacados nos seus direitos, feridos na sua dignidade ou privados da sua esperança. Pobre do general que se passeia ufano no meio de milhares de mortos do seu próprio exército. Perante a grave situação descrita, surge a pergunta inevitável: e agora? Que fazer? Se há uma tentativa ilegítima em curso, há que travá-la. E a partir daí recuperar o sentido humanista, social e solidário que a tantos irmanou no 25 de abril de 1974. A primeira linha tem pertencido e há de continuar certamente a pertencer ao Tribunal Constitucional, a cujos juízes presto a mais sincera homenagem pela independência equilibrada que têm sabido manter. A segunda compete aos políticos no ativo, de todos os quadrantes políticos, e de modo especial
aos verdadeiros sociais-democratas e democratas cristãos que permanecem, ainda que silenciados ou marginalizados, no PSD e no CDS. A terceira linha, e os últimos serão os primeiros, pertence ao povo soberano. Oxalá este aproveite já o próximo dia 25 de maio para manifestar inequivocamente a mesma reprovação total que exprimiu com toda a razão e pacificamente a quando da provocatória tentativa de reforma da TSU. Minhas senhoras e meus senhores, creio não ser preciso acrescentar mais nada, a não ser isto. Como disse Fernando Pessoa, Portugal, hoje és nevoeiro. É a hora. A reflexão militar, político-militar do Sr. Coronel Aniceto Afonso vem-se juntar à reflexão política do professor Dr. Diogo Freitas do Amaral, que continuará agora